Olá! Começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: primeira vinícola da região metropolitana de Curitiba coloca a capital do Paraná na rota dos vinhos nobres e premiados. Um dos segredos é o uso de variedades de uvas francesas adaptadas ao clima local. Cidades que sofreram secas prolongadas adotam um programa de barragens ecologicamente corretas. Com isso, garantem que não volte a faltar água para a agricultura. A alta dos insumos impõe novos desafios para a avicultura manter os consumidores. Apesar do preço dos ovos ter subido, as vendas ainda não caíram nos supermercados. Prejuízo das lavouras com o clima se reflete no seguro rural. Nos 2 primeiros meses do ano, as seguradoras pagaram quase o mesmo valor de todo o ano passado em indenizações aos agricultores. E ainda, confira a previsão do tempo para a agricultura em todo o país. Quem vive no campo sabe que é impossível produzir sem água. E muitas regiões brasileiras sofrem com estiagens prolongadas. O Espírito Santo passou por isso há alguns anos e uma alternativa encontrada por algumas cidades foi investir na construção de barragens. O repórter Bruno Faustino foi conhecer uma dessas iniciativas e mostra pra gente os resultados. Água em abundância. Para onde se olha, é o que se vê. Mas nem sempre foi assim. Nós tínhamos aqui apenas um córrego com 2 metros de largura e que isso no período de estiagem isso secava totalmente, dificultando muito, né, o trabalho, né, a necessidade dos agricultores para a irrigação. Esta é a propriedade do seu José de Melo, em Linhares, no interior do Espírito Santo. Na verdade, eu tenho, né, são 10 hectares de café e 3 hectares de pimenta do reino e 0,5, né, hectare de cajá. A região tem forte vocação agrícola com destaque para a fruticultura. Aqui tem cacau, mamão, coco, banana, uva, cajamanga, goiaba. Nós dividimos o município em 5 polos de frutas. E aí cada polo desse tem uma fruta definida, que foi o polo litoral, e é o açaí, a fruta cultivada, fomentada. Temos o distrito do Farias, que formou o polo Farias, que é o cajamangarão. Temos os distritos de Rio Quartel e Desengano, que formaram o polo BR-101 Sul, e a fruta cultivada está sendo o limão Tahiti. Temos também o distrito de São Rafael, que foi dividido em 2 partes. O Baixo São Rafael é a goiaba e o Alto São Rafael é o cultivo da uva. E todo agricultor sabe, não se produz nada sem água. Entre 2014 e 2016, o Espírito Santo enfrentou a pior seca dos últimos 80 anos, com grandes perdas na agricultura. Rios e córregos secaram, animais morreram, plantações se perderam. Tem produtor de norte a sul do estado que não gosta nem de lembrar o que passou. A gente chegava aqui nesse alto aqui, a gente está aqui a 150 metros do nível do mar, e a gente via o quê? Muita seca, muita galha e nada de folha, e o solo pedindo socorro, sem água, a planta pedindo socorro, e a produção, assim, a nossa produção foi a zero. Foi muito difícil. Quando o senhor percebeu que a situação estava ficando crítica, que estava fora de controle? Olha, chegando no final da seca, em 2015, 2016, a gente viu que a luz no fim do túnel estava se apagando. Estava muito difícil ali. A gente estava endividado, a gente estava com as contas no vermelho, as lavouras, assim, a gente via que talvez ali seria o final. A gente ouvia falar nos nossos produtores daqui da nossa região, principalmente, querendo mudar, ir para a Bahia, ir para outros estados. Então, quando chegou ali que a gente viu que a situação estava crítica, né? E a água, na ocasião, já estava faltando até para beber. Armazenar água. Esta foi a lição aprendida com a estiagem prolongada. A
construção de barragens virou uma realidade por aqui. Uma barragem é uma estrutura que pode ser construída dentro ou fora do curso hídrico, que aqui no Espírito Santo ela é usada principalmente para armazenar água. A importância de uma barragem no cenário hídrico que a gente vive é grande, porque ela possibilita que nos momentos de cheia essa estrutura armazene a água excedente e nos momentos de seca essa água excedente seja reaproveitada. Ou seja, uma barragem, na verdade, é uma grande caixa d'água construída num curso hídrico com a finalidade de fazer esse aproveitamento. Quando a gente iniciou a construção desse programa em 2017, né, as lembranças da seca ainda estavam muito vivas dos produtores. Até hoje eles ainda lembram muito disso, né, da dificuldade que eles passaram nesse período mais seco de 2013, início de 2014 a 2016. Né? Então, a gente sabe que o clima ele é cíclico, né? Agora a gente está num período bom de chuva, mas a gente sabe que mais para frente vai ter seca de novo. Né? E um programa desse é para estruturar, para que o produtor enfrente menos dificuldades para quando esse período mais seco do ano voltar. Ou, por exemplo, em 2021, no meio do ano a gente atravessou 40, 45 dias sem chuva e houve relatos dos produtores em que tinham as barragens construídas que, se não tivesse as barragens, eles já teriam enfrentado dificuldade hídrica naquele período. O agricultor sem água, ele não consegue produzir. Ele não produzindo, então isso afeta diretamente a economia do município. Desde o início do programa já foram entregues 18 barragens. Juntas, conseguem armazenar 710 milhões de litros de água. Funciona assim: o produtor se inscreve no edital e o município analisa a necessidade da barragem na propriedade. O edital ele é público, né? A gente protocola ele no Diário Oficial, ele está no site da prefeitura, existe um período de inscrição. O produtor ele precisa levar os documentos necessários à licença ambiental do IDAF. A gente constrói barragens até 5 hectares de lâmina d'água que são dispensadas pelo IDAF. Ele, de mão das documentações da terra e desse licenciamento, faz a inscrição. Lá existem alguns critérios que têm que ser seguidos, né? Como quantidade de água, volume de aterro. É feito um cálculo de custo-benefício e gerada uma pontuação. Os produtores que têm a maior pontuação são escolhidos para a construção das barragens. O seu José se inscreveu e foi um dos beneficiados com a barragem. Olha, o volume de água ele é muito importante porque, além de dar um socorro para você no período de estiagem, isso aumenta o lençol freático, a criação de gado e, acima de tudo, é a satisfação de você estar vendo, né, essa quantidade de água armazenada. Olha, nesse período que nós tivemos, né, o ano de 2020, né, que foi um período bom de chuva, então nós quase não usamos a irrigação. Mas nós tivemos período de estiagem que, se você não tiver água armazenada, você acaba perdendo toda a sua cultura. Aquele medo de falta d'água e perda de produção que antes existia, hoje já não existe mais. A gente tem relatos de áreas em regiões mais secas, de regiões onde não existiam plantações no entorno da barragem e agora os produtores já estão investindo. Né? No entorno da barragem está mudando o aspecto da região. Eles estão investindo em café, investindo em outras culturas porque agora tem água. Né? Agora pode-se investir nas áreas onde elas foram construídas. A gente fez uma estimativa, né? Se você pega a cultura do café, por exemplo, é em torno de 3.000 a 3.300 plantas por hectare. Se você molhar aí em torno de 5 litros d'água por planta dia, esses 650 milhões de litros dariam para molhar 2.000 hectares de café por 38 dias ininterruptos. Veja a seguir. A alta do preço dos ovos ainda não inibiu o consumo, mas disparada de preços dos insumos traz novos desafios aos avicultores. E você vai ver ainda no Agrocultura. Vinhos finos e premiados de uvas francesas agora são produzidos na região metropolitana de Curitiba. E a previsão do tempo para a agricultura em todo o país. Nós voltamos já. O preço dos ovos subiu acompanhando os custos de produção que se multiplicaram. Mas supermercadistas e avicultores enfrentam o desafio de tentar reduzir a alta para o consumidor. O cliente tem percebido que o preço da cartela de ovos já não é mais o mesmo. O
o preço subiu cerca de 25%. Há quem tenha conseguido segurar o aumento em 19% junto com os fornecedores. Da escalada que nós tivemos de alta do ovo foi de 19%. A gente conseguiu segurar bem junto com os fornecedores para poder entregar para o consumidor final um produto com um preço mais baixo. Para entender como é formado o preço da cartela de ovo, é preciso visitar a etapa anterior da cadeia de produção, lá na granja. Se os insumos da ração ficam mais caros, os ovos também ficarão. Nesse caso, temos o farelo de soja, de trigo, farinha de carne, suplementos vitamínicos e, neste ano, temos o aumento do milho, o principal insumo utilizado. Apesar disso, o consumo nos mercados não tem registrado quedas de vendas. Os insumos teve um aumento, vamos supor, de 100%, só que os ovos chegou a um aumento aí de uns 50%. Então ele está um pouco defasado ainda em relação ao aumento que houve dos insumos. Aqui nesta granja, os animais são alimentados em média 10 vezes ao dia, com uma ração balanceada e normalmente botam ovos depois de 24 horas. Agora que o ovo chega aqui no entreposto de classificação, eles são lavados e depois secados. E também passarão pelo processo de ovoscopia, onde aqueles que estejam com alguma avaria, eles voltam de novo para a esteira. E por último, vem a classificação por peso e a embalagem. O ramo de produção de ovos precisa se adaptar em momentos de dificuldade econômica para sobreviver. Em casos extremos, o número de aves precisa ser diminuído para baixar os custos de produção. Às vezes, quando a situação aperta muito, o que a gente tem que fazer é diminuir um pouco o plantel. De repente, diminuir o plantel para conseguir, com um giro menor e trabalhando com esses aumentos de custos aí, com essa margem estreita. A gente sentiu aqui no mercado que o pessoal continuou comprando ovo, a venda de ovo ela não caiu, ela conseguiu subir, né, com a mesma quantidade de itens vendidos, com um valor um pouco acima, e o pessoal conseguiu manter o consumo de ovo mesmo com ele estando um pouco mais alto. Confira agora as principais notícias do campo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o relatório com o resultado consolidado da execução do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural em 2021. Ao todo, foram aplicados R$ 1.180 milhões em subvenção ao prêmio do seguro rural, viabilizando a contratação de 217.934 apólices ao longo do ano passado. Essas apólices foram contratadas pelos produtores rurais em todas as regiões do país e totalizaram cerca de 14 milhões de hectares segurados. Apenas nos 2 primeiros meses de 2022, as seguradoras já pagaram aos produtores aproximadamente 4,5 bilhões em indenizações, decorrentes principalmente dos sinistros observados nas lavouras de soja e milho na região Centro-Sul. Em 2021, o total pago em indenização pelas seguradoras aos produtores foi de 5,4 bilhões de reais. A bioeletricidade, energia elétrica gerada a partir da biomassa de cana-de-açúcar, aumentou 365% nos últimos 7 anos em Mato Grosso do Sul. O resultado contribui para o MS Renovável, programa estadual de incentivo ao desenvolvimento das fontes renováveis de produção de energia elétrica. Uma das ações decorrentes do Plano Estadual MS Carbono Neutro, o Proclima, que tem por um objetivo tornar Mato Grosso do Sul, até o ano de 2030, um território que neutraliza suas emissões de carbono. De acordo com os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em Mato Grosso do Sul, existem 17 unidades sucroenergéticas em operação, que fazem a cogeração da bioeletricidade para o seu consumo próprio. Dessas 11 unidades, 64% exportam o excedente para o Sistema Interligado Nacional, que é responsável pela rede de distribuição de energia em todo o país. O bagaço e a palha de cana-de-açúcar são 2 subprodutos reutilizados para essa finalidade nas indústrias sucroenergéticas. Já as indústrias de celulose geram energia a partir de queima de cavacos oriundos da colheita dos eucaliptos. A energia limpa, não existe impacto ambiental. A própria fuligem que sai no chaminé da caldeira é lavado
A gente aproveita essa cinza e mistura para fazer a compostagem, a matéria orgânica. Então, hoje a nossa cogeração é um fator muito importante dentro dos nossos sistemas hoje que nós temos dentro da IACO. Ela representa hoje em 10% do nosso faturamento. A situação do abastecimento de insumos para o agronegócio brasileiro é preocupante por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Por isso, o governo decidiu pedir uma ajuda para a Organização Mundial do Comércio. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a diretora-geral da entidade, a nigeriana Ngozi Iweala, e solicitou que a OMC consiga uma espécie de salvo-conduto ao fluxo de fertilizantes importados de países que sofreram sanções econômicas e financeiras por causa do conflito armado. Rússia e Belarus são dois dos principais exportadores dos insumos para o agronegócio brasileiro e foram alvos das medidas restritivas. Depois do encontro com Bolsonaro no Palácio do Planalto, a nigeriana se mostrou favorável, mas disse que precisa apresentar a proposta brasileira para a consideração dos demais membros da organização e não só aos Estados Unidos. Ela teve apoio do Brasil para chegar ao cargo, e esse fato deixa o governo otimista em uma retribuição. E o pedido para a OMC é interessante para o Brasil, mas também para o resto do mundo que vive em um período de estresse na segurança alimentar. Durante a pandemia, o agro nacional manteve os compromissos internacionais. Todos os contratos de exportação de grãos, de aves e de carne bovina foram mantidos e honrados. Isso é um ponto que o Planalto vê como favorável para conseguir o apoio da OMC. Enquanto isso, o governo brasileiro se esforça para garantir o abastecimento de fertilizantes, como a ureia e o potássio, entre outros. E agora vamos saber como vai estar o tempo no campo. Veja a previsão da Metsul Meteorologia, feita especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha no Agrocultura desta semana. A previsão para os próximos dias é de um padrão que já nos lembra o inverno. Isto porque nós temos aqui o ar mais seco predominando em grande parte do centro do país. Mato Grosso do Sul com pouquíssima chuva neste período, mesmo acontecendo em grande parte de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, sul do Mato Grosso e parte do Mato Piba também com pouca chuva nestes próximos 10 dias. Muita atenção ao sul do Brasil, que terá uma semana atípica no aspecto da temperatura, vai fazer muito calor, temperatura de verão esperada para esta semana nos 13 estados do sul do Brasil e áreas de instabilidade associadas a uma frente quente, que é quando o ar quente regula o comportamento da chuva, vai trazer chuva forte e poderemos ter temporais nesses últimos dias do mês de abril. Vejam só os acumulados esperados para o Rio Grande do Sul, algumas áreas aqui até com 200 milímetros, centro, oeste, região da Campanha, oeste do Rio Grande do Sul com volumes altos e também volta a chover um pouco mais forte em Santa Catarina e sul do estado do Paraná. No norte do Brasil segue a zona de convergência intertropical, levando chuva e principalmente no setor norte do Nordeste e também nos estados do norte do Brasil. E essa faixa mais central, então, com a redução da chuva e variação térmica, ou seja, noites, manhãs e madrugadas com céu claro acabam tendo uma certa queda na temperatura e às tardes aquecimento e com calor e marcas ao redor de 30 graus. Aqui eu coloquei o campo do vento. Na segunda metade dessa semana a gente tiver essa corrente de vento de norte e noroeste aqui em direção ao sul do Brasil, o que a gente chama de jato de baixos níveis, essa corrente de vento a mais ou menos 1.500 metros de altura do solo, que vai trazer esse aquecimento atípico nessa última semana do mês de abril e que vai favorecer então esse aquecimento, essa temperatura muito acima da média, acima do normal para essa época do ano em todo o centro e sul do continente, pegando em cheio os estados do sul do Brasil. Portanto, teremos uma semana atípica no aspecto da temperatura, mas em termos de chuva, uma distribuição que já começa a apresentar uma configuração que nos lembra o inverno, com redução da chuva na parte mais central do território nacional e com a chuva mais forte nas bordas, no extremo norte do país e também nos estados do sul. Se preparem para uma semana em que a chuva acontece mais de quarta-feira em diante. Antes disso, a gente fica nessa briga de sol e nuvens e com essa temperatura mais alta, que favorece especialmente a colheita das lavouras de soja e com uma tendência aí, depois de voltar a chover e com esse calor, trazer também temporais com vento, com raios e até mesmo possibilidade de queda de granizo. A seguir, você vai ver. Curitiba entra na rota dos vinhos nobres, produzidos com uvas finas de origem francesa e já premiados. Nós voltamos já.
30 anos de estudos e investimentos, tempo que durou a implantação da primeira vinícola de uvas finas de origem francesa na região metropolitana de Curitiba. A vinícola se tornou pioneira na produção de vinhos nobres no Paraná e já conquistou prêmios logo no começo das atividades. Veja na reportagem de Kelly Vieira Ambrósio. A nossa aventura de hoje será nas proximidades da Serra do Mar, uma região colonizada por europeus que misturam prazer e talento no cultivo da terra. Estamos na região metropolitana de Curitiba, a 40 quilômetros do centro da cidade. Viemos conhecer a vinícola Araucária, pioneira no cultivo de uvas viníferas castas e na elaboração de vinhos nobres aqui no Paraná. São mais de 4 hectares com vinhedos próprios e um manejo específico, onde são produzidos vinhos e espumantes das uvas francesas Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot e Viognier. Numa floresta tropical úmida de clima temperado a uma altitude de 990 metros, o preparo da terra para o cultivo começou em 2007. A vinícola Araucária foi pioneira na região metropolitana de Curitiba em unir vinhedo e vinícola no mesmo local, promovendo o enoturismo e difundindo conhecimentos sobre esta bebida milenar. A vinícola Araucária foi a primeira vinícola da região metropolitana que produziu uvas viníferas e elaborou vinhos finos de boa qualidade. Enófilo viajante mundo afora, Renato sempre visitava as vinícolas mais conhecidas no exterior e voltava com a ideia de se tornar um vinicultor. Mas antes de se arriscar sozinho, decidiu buscar uma consultoria e formar parceria com especialistas nas mais diversas áreas. Nós temos na vinícola, os nossos sócios, nós temos 2 sócios agrônomos que cuidam do plantio das nossas uvas. Temos 2 enólogos que são os responsáveis pela elaboração dos nossos produtos, sócios da vinícola, além do Fábio, que é o nosso gerente, que dá sequência ao trabalho aqui, que também é enólogo, e o Joel, que é o assistente também lá do Rio Grande do Sul, que nos ajuda. Na vinícola Araucária, a gente tem a tranquilidade de dizer que os vinhos não perdem para nenhum vinho americano, nenhum vinho europeu, nenhum vinho sul-americano, argentino, chileno. Qual é o grande desafio? É adaptar a planta ao clima, ao solo, e essas condições climáticas são muito atípicas aqui nessa região, onde que a umidade é muito alta, precipitação exagerada, e mesmo assim nós estamos provando, quem teve a oportunidade de degustar os nossos vinhos e espumantes, produzir excelentes produtos que nós não temos medo de colocar em competições com qualquer produto de qualquer região do mundo. Foi em 2009 que a vinícola Araucária teve a comprovação da qualidade de suas uvas castas nobres, produzindo o seu primeiro vinho, um tinto Cabernet Sauvignon, batizado de Angustifolia, nome científico da Araucária, árvore símbolo do estado do Paraná. Para afirmar ainda mais a origem de sua produção, a vinícola Araucária conta com um belíssimo reforço visual. O Poti Lazarotto é o maior artista contemporâneo do Paraná. E a vinícola Araucária procurou homenageá-lo, homenagear a arte paranaense, utilizando os rótulos do Poti nas nossas garrafas. Seguindo a linha dos rótulos com inspiração regional, dos 8 rótulos lançados, a vinícola tem 4 premiações na Grande Prova de Vinhos do Brasil, onde concorreram mais de 700 vinhos brasileiros. Entre elas, medalha de ouro para o vinho tinto fino Angustifolia e medalha de prata para o vinho branco da uva Chardonnay.
Neste caso, mais um grande desafio vencido, pois as uvas castas francesas são muito sensíveis, mas se adaptaram bem ao solo e ao clima instável desta região do Paraná. Para elaborar um bom vinho, a gente às vezes tem que sair um pouco da lógica, da matemática. A gente tem que ter inspiração. Além de todos esses cuidados e do reforço visual de Poti Lazzarotto, a vinícola também mantém as tradições europeias. Antes da pandemia, anualmente, na época da colheita, os visitantes vinham de longe para as chamadas vindimas, aquelas festas onde se pode participar da colheita e pisotear as uvas. E além de acompanhar o processo de fabricação dos vinhos, os visitantes também podem fazer uma trilha e conhecer as cachoeiras da propriedade. E é isso que nós vamos fazer agora. Enio Perin, arquiteto do grupo, explica que o complexo turístico Araucária, com 42 mil metros quadrados, une viticultura, vinicultura e enoturismo. Organizamos uma hierarquia de espaços onde implantaríamos a vinícola, o espaço dos parreirais, um futuro restaurante e agora o projeto sendo complementado por cabanas, nós estamos trabalhando cabanas temáticas, enfim, um projeto que engrandece a área metropolitana de Curitiba. A valorização da nossa região é o mote principal do nosso projeto ideológico. Desde o nome da vinícola, os rótulos que nós utilizamos, tanto nos vinhos tintos quanto nos espumantes, a intenção é mostrar a nossa cultura, a nossa tecnologia, a nossa história do Paraná. O programa Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.